Graças, paz, irmãos, amém. Capítulo 15 de João e mais um Eu Sou. Esse capítulo 15 é dedicado inteiramente à revelação de Jesus. E Jesus fala: Eu sou a videira verdadeira. Vamos colocar duas coisas aqui, irmãos. Primeiro, que Jesus diz: Eu sou a videira. Mas não é qualquer videira, ele está dizendo que ele é a videira verdadeira. Então, quem era a videira falsa, ou quem era a videira não verdadeira, ou a videira que não vingou antes dele? Para isso você tem que entender, irmãos, que videira, lá em Gênesis capítulo 9, do versículo 20, você vai ver que videira ou vinha foi a primeira árvore plantada pelo homem depois do dilúvio na Arca de Noé. Você vai ver que quando Noé ele recomeça a humanidade plantando uma vinha. Existe toda a história que depois ele se embriaga com o fruto da vinha, mas a vinha ali representava esperança. Foi a primeira coisa que o homem fez na terra para que trouxesse a vida de volta ao planeta. Então entenda, esse é o primeiro significado da Bíblia, né? A primeira aparição. Existe uma forma de você interpretar a Bíblia, que é você interpretar a Bíblia pela primeira menção, a lei da primeira menção, ou seja, aquilo que é a primeira vez que aquela palavra é mencionada, qual é o contexto e qual é o significado daquilo. Baseado nisso, você vai entender que videira, na Bíblia, fala sobre aquilo que vem para trazer vida, né? Não apenas a uva em si, mas trazer vida. E aí, meus irmãos, você vai ver em Salmos capítulo 80, do verso 8 até o 19, você vai ver em Isaías capítulo 5, por duas vezes, menções por homens de Deus diferentes, no Salmo por Asaf e no profeta Isaías, comparando Israel com uma vinha ou com uma videira, irmãos. E os dois textos eles são semelhantes, porque eles comparam Israel com uma videira, mas uma videira que não deu o seu fruto corretamente. Uma videira que o agricultor fez um investimento, que o agricultor fez tudo que estava ao seu alcance, mas a videira não produziu seu fruto, a videira foi abandonada, né? E isso fala da questão de Israel, né? Israel era a videira, era a nação que tinha a função de trazer vida e esperança para todo mundo. Era de Israel que viria a palavra de Deus, era de Israel onde fluía a presença de Deus. Então, Israel tinha uma missão, mas infelizmente, irmãos, Israel falhou na sua missão, né? A religiosidade dos judeus nessa época era a maior prova da falha de Israel nessa missão. Ou seja, ao invés deles atraírem as nações, deles trazerem vida, deles atraírem as nações para Deus, Israel levantou muros e afastou. E Israel não produziu os frutos que deveria ter produzido. Então Jesus vem agora e diz: olha, eu sou a videira, mas eu sou a videira verdadeira. Eu sou aquela videira que vem e que vai produzir fruto. E ele fala: meu pai é o agricultor. Assim como Deus foi o agricultor, o maior investidor em Israel, o meu pai é o agricultor da videira verdadeira. Jesus está dizendo: é o meu pai quem me plantou aqui, é o meu pai quem me deu essa missão. E aí ele começa: todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, olha que coisa boa, vai ser só somebody love, não é isso? Todo ramo que produz fruto, ele poda. Irmãos, poda. O processo da poda fala sobre pequenas tesouras ou faquinhas que faziam a limpeza minuciosa. Para quê? Para que a fruta, para que a videira produzisse mais fruto, né? Então veja que, meu irmão, se você está na videira que é Jesus, de alguma forma você vai passar por algum sofrimento. Porque se você não estiver na videira, você vai ser cortado. E se você estiver na videira e produzindo fruto, você vai ser podado. Pastor, o que é a poda, pastor? A poda, irmãos, está aqui no verso 3 explicando. Quando Jesus fala: vós já estáis limpos. Por quê? Por causa da palavra que eu vos tenho falado. Então, irmãos, o que é que poda o cristão? É a palavra. É a palavra, meus irmãos, que faz com que nós, diante dos nossos sofrimentos, das nossas dores, né? Porque podar dói, é a palavra que faz com que nós tenhamos atitudes e posturas diferentes
que façam revelar Deus em nós. E aí ele fala, olha, aquele ramo que está podado, eu vou fazer com que gere mais fruto, e mais fruto, e mais fruto. Sabe, irmãos? No verso 4 ele fala, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Se Jesus está dizendo para os discípulos permanecerem, significa dizer que existirá uma força contrária tentando os afastar do Senhor. Ninguém permanece passivamente. Permanecer fala sobre resistência. O que Jesus está falando aqui, irmãos, isso aqui é importante porque isso aqui está sendo dito no caminho do Getsêmani. Jesus saiu do cenáculo, está indo em direção ao Getsêmani para os últimos momentos. Judas já tinham abandonado. Então o que Jesus está dizendo para os discípulos é, permaneçam. Muitas vão ser as forças que vão tentar tirar vocês de mim, mas a minha palavra é, permaneçam em mim, e tenham a certeza que eu vou permanecer em vós. E aí, irmãos, vocês podem notar que esses últimos momentos de Cristo, né, essas últimas declarações, elas mostram mais fortemente ainda o lado humano de Jesus. E você vai começar a ver um Jesus que começa a se preocupar com seus amigos. Aliás, você vai ver do versículo 13, né, até o versículo 15, Jesus chamar os seus discípulos de amigos, né? Ele chama, ele diz, ninguém tem amor maior do que este, dá a própria vida pelos seus amigos, né? Ele fala, eu já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, e vocês sabem tudo que eu estou fazendo, vocês, tudo que o Pai me deu, eu estou dando para vocês. Então hoje, vocês são os meus amigos, e vocês vão ver, irmãos, nos próximos capítulos, um Jesus intercedendo ao Pai pelos seus amigos, intercedendo ao Pai pelos seus discípulos. E aí, irmãos, a grande dúvida é o fruto. Qual é o fruto dessa videira, né? Essa videira verdadeira, Jesus fala, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto, né? O Pai é glorificado nisso, que vocês deem muito fruto, né? Vocês são conhecidos pelo fruto. E a grande pergunta é, o que é esse fruto? Será que esse fruto são vidas para Jesus que você vai ganhar? Será que esse fruto são números do seu ministério? Sabe, irmãos? E aí a chave para você entender esse fruto, você vai ver que é o que está escrito aqui no versículo 8, certo? E em diante. O fruto fala, versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito frutos, e assim tornareis meus discípulos. Irmãos, o fruto nada mais é do que são as suas obras, aquilo que você faz, aquilo que você expressa, mas que glorifica o Pai. Sabe, irmãos, a marca de um discípulo é dar fruto, e o que é o fruto? É que tudo que ele faz glorifica ao Pai, não a si, não a seu próprio favor, não ao seu próprio benefício, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido. E mais uma vez Jesus fala, o que vocês orarem, pedirem em meu nome, nessa situação, para poder glorificar o nome do Senhor, eu assim vos farei, né? E aí Jesus continua falando, irmão, sobre a questão do amor, né? Já estava sentindo falta, né? Lembra de João lá, 1 João, que a gente estudou juntos, que falava muito sobre a comunhão? Pois é, irmãos, 1 João foi escrito baseado em João. E aí você vai ver Jesus falando aqui no verso 12, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Anteriormente dizia, amai ao próximo como a si mesmo, né? Agora Jesus diz, não, a medida não é amar como a si, porque tem gente que nem a si mesmo se ama. Jesus disse, eu quero que você ame uns aos outros, como eu vos amei. E o meu amor é um amor sacrificial, é um amor que se entrega. Logo, irmãos, o cristão ele tem que aprender a amar, mas não amar em palavras, mas amar em atos, amar em atitudes, né? E aí Jesus começa a demonstrar aos seus discípulos, olha, vocês vão ser perseguidos, eles vão te rejeitar. A palavra que eu deixei para vocês vai fazer com que vocês tenham muitos discípulos, mas também vão ter muitas pessoas que, assim como me perseguiram, vão perseguir vocês. Assim como me rejeitaram, vão rejeitar vocês. Irmão, Jesus aqui está preparando seus amigos para a sua ida.
né? E você vai ver cada vez mais, irmãos, nos próximos capítulos, as últimas instruções de Jesus no capítulo 16 e principalmente o capítulo 17, que fala sobre a oração de Jesus pelos seus discípulos. Um Jesus humano, que está se preocupando com os amigos que ele fez nos seus 3 anos de ministério. Meu Deus, que homem e que Deus é esse, né? Na beira da morte, ao caminho, irmãos, repito, o contexto disso aqui é Jesus caminhando em direção ao Getsemane, a caminho do Getsemane. Jesus está orando e está se preocupando com os seus discípulos. Que o amor do Senhor nos constrange, irmãos, e nos mova a termos um amor mais sacrificial e não apenas de palavras, mas de atitudes uns pelos outros. Em nome de Jesus. Você está na videira, irmãos? Não se preocupa com a poda, não. Deixa Jesus podar com a palavra. Deixa a palavra bater, remoer e doer. É para o teu bem. Você vai dar mais fruto. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, amados.